Olá, 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 pessoal! Hoje estamos estreando o Histórias Reais, um podcast que vai fazer a diferença na sua vida. Eu sou Flávia Presotti e estou aqui com a minha amiga, jornalista, companheira aqui da mesa, Luciana Avelino. Olá, Flávia, eu também estou compartilhando com você esse momento de muita alegria, que é o lançamento do nosso podcast Histórias Reais. É isso aí, Lu. E qual que é o tema que a gente vai levar hoje para os nossos ouvintes? Olha, o nosso tema, gente, é sonhos, conquistas e felicidade. Pois é, gente, nada melhor do que falar sobre sonhos, conquistas e felicidade, trazendo a nossa experiência, não é, Lu? Isso, a nossa história. A nossa história. Então, pessoal, eu acho que assim, eu vou pedir licença aqui para poder pedir a Luciana para se apresentar. Lu, quem é você, Lu? É difícil falar da gente, né, Flávia? Você tem certeza que você vai me pedir isso? Eu vou falar o básico, né? Assim como você... Não, então deixa eu falar o básico. Então tá. O básico eu sei. O restante, com a essência, eu acho que é você mesmo falando. Então tá, porque é muito difícil, viu, a gente falar da gente. Gente, olha, essa parceira aqui que vai nos acompanhar aqui todas as quintas-feiras, 2 quintas-feiras por mês, primeira e quinta-feira do mês, o podcast vai estar no ar a partir das 8 horas da noite nos canais do YouTube. E eu já vou avisando, tá, Lu, antes de você me apresentar aí, pro pessoal, pros amigos, para todo mundo, ativar lá o sininho do canal, não é isso? Porque se não ativar aquele sininho ali, vocês não vão ser lembrados. Isso. Né? Precisa ser lembrados. E também colocar lá que gostou pro YouTube compartilhar para mais gente, mais pessoas que o podcast está no ar, o Histórias Reais. Isso mesmo. Então, gente, olha, já que é para falar da gente aqui, né, e eu tenho que apresentar, tô com o desafio de apresentar minha amiga aqui, a Lu, ela é jornalista há 26 anos, ela é influencer e ela é escritora e ela tem um projeto social que leva muito amor e carinho para as pessoas, um projeto voluntário. É o que eu sei da Lu. É bem Sabe isso. mais um pouquinho, Sei hein? um pouquinho? Sabe mais. Mas é isso, né? É um dos projetos, já que você está falando, né? Um projeto do coração é o Banho de Amor, voltado para moradores em situação de rua. É esse que você está falando? É esse mesmo. Pois é. Esse projeto, pode falar do projeto? Pode, à vontade. Tá, esse projeto acontece todas as terças, né? Em lugares diferentes de Belo Horizonte, em 3 em específico, alternados, Praça da Estação, entre as ruas Tamoios e Mato Grosso e ali na Lagoinha, né? Então, os moradores sabem desse projeto já há algum tempo, ele tem mais de 4 anos. Então, eles fazem fila, recebem senhas para alguns serviços, como banho, entrega de alimentação, serviço de barbearia, corte de cabelo também, e leitura, recebem livros, eles podem escolher livros e serviço de ambulatório, né, para pequenos cuidados, machucados e tal, e também jurídicos, né, se eles tiverem algum envolvimento, alguma coisa que eles precisam resolver juridicamente, entre outros. É um projeto muito bacana, Flávia, um projeto do meu coração. Lu, que você tem participado, que você vem participando desse projeto? Eu acho que ele deve ter mais de 4 anos. Eu devo estar fazendo 4 anos. E isso foi um sonho que te trouxe felicidade dentro do nosso Flávia, tema, né? Sonho, felicidade. Eu posso falar que é uma das ações das minhas realizações atuais, sabe? E assim, foi antes da pandemia, mas foi durante a pandemia que eu acho que pegou fôlego, sabe? Durante a pandemia, muitas pessoas ficaram assim meio receosas, obviamente, e claro, né, com toda certeza de se envolverem nisso, com a disseminação da doença e tal, mas foi na pandemia que minha garagem lotou de doações e que eu fui me enfronhando, né, me adaptando em outros projetos também, e aí eu fiquei com muita alegria e vontade de cada vez mais participar de projetos, assim como outros, como a Oficial, que é voltado para adolescentes grávidas e adolescentes com filhos, elas ficam lá
lá até 18 anos, é muito interessante. O Novo Céu para paralisia, para, né, adultos, crianças, adolescentes, é um projeto muito interessante também, e N outros, que eu tenho muita alegria de participar. E o mais legal, né, Lu, trazendo isso aqui para os nossos ouvintes e telespectadores, é exatamente porque esse projeto vem de encontro ao nosso tema de hoje, né? Porque hoje nós temos um sonho aqui, né? Nós estamos falando aqui de sonho, de conquistas e de felicidade. E uma das coisas que está acontecendo aqui hoje nessa mesa é a estreia do nosso podcast Histórias Reais, né? E o que é o Histórias Reais, né? Eu acho que seria muito legal a gente comentar para quem vai nos acompanhar agora, né? Daqui para frente. Duas quintas no mês, né? Lembrando que vai ser sempre na primeira quinta da primeira semana e da última do mês, a partir das 8 horas da noite, que vai ter que colocar lá o sininho, apertar o sininho do YouTube, que a gente vai subir os vídeos das nossas histórias reais aqui do podcast. E aí é bem legal, porque esse sonho seu, que hoje te traz muita felicidade, ele vem de encontro também a nossas histórias aqui do podcast, né? E aí seria bacana a gente comentar, né? Você quer comentar sobre o podcast, né? Como é que nasceu esse nosso sonho? Claro, ó. Esse nosso é ele, né? sonho Primeiro, eu vou ter que falar que eu e a Flávia, né? Nós nos encontramos aí profissionalmente. Eu era de redação, né? Do jornalismo impresso. E a Flávia sempre muito além. Ela já era dona de assessoria, né? Ela mandava as pautas para onde que eu trabalhava, então nós nos encontramos no mercado de trabalho e aí nós já éramos conhecidas do jornalismo, então assim, nos últimos... 26 anos, viu? Há 26 anos, né? Que nós nos conhecemos. Então, assim, nos últimos tempos, a gente falou assim, Flávia, a gente precisa montar, fazer alguma coisa nossa, porque apesar de nós sermos tão distintas, né? A Flávia tem um jeito todo elétrico e eu já sou mais calma, que, gente, eu tô tentando falar acelerada, mas eu não sou assim. Eu tô tentando mudar meu jeito, mas eu sou mais acelerada. Eu sou mais calma, né? Porque, deixa eu te contar, vou cortar ela aqui rapidinho. Porque antes de entrar aqui no ar nessa estreia hoje, vamos, Luciana, 2 em ponto, tal horário para gravação, 2 em ponto, porque estava sendo gravado às 2 horas, né? E aí, vamos, Lu. Espera, Flávia, peraí, deixa eu arrumar primeiro meu ela microfone. Me apavorou, me colocou tanto aqui. Peraí, o roteiro. Falei, que roteiro? Tem roteiro, tem o tema e vamos embora conversar. Ela me estressou, gente, vocês não têm ideia de tanto que ela me estressou. Mas aqui eu tô tentando falar assim mais rápido, mas tudo bem, eu não sou assim, só estou, né? Enfim, gente. Estou me adaptando. Do perrengue que vai ser passar a estreia com a Flávia ao lado. Enfim, eu conheço a Flávia e talvez seja por isso que eu me apaixonei por essa profissional que ela é, né? Flávia, assim, voltando, sem desfocar, mas Flávia é essa pessoa super ativa, né? Então, é super ativa, workaholic, assim, total. E aí, nos últimos tempos, nós nos encontramos sempre, né? Eu já com o meu perfil lá no Instagram, Lu Avelino Oficial, já fazendo lá meus trabalhos, e a gente falou, Flávia, a gente precisa fazer uma parceria juntas, né? Um projeto e tal, o que a gente vai fazer? Então, a ideia do podcast já havia sido, né, Flávia? Tem 1 ano, né, que a gente está amadurecendo essa ideia, né, Lu? Amadurecendo e tal, e finalmente veio, né? E aí, o que poderia ser? Até chegar até o que chegou, Histórias Reais. Então, a ideia foi fazer o Histórias Reais, que seria, gente, mostrar nesse mundo todo que a gente está vivendo aí, de guerra, né? Guerra internacional, pós-pandemia, de desencontros, gente, de, querendo ou não, né, Flávia, de desafetos e de estresse todo. Mostrar, gente, os exemplos bons que tem de superações, de bons exemplos para a gente se inspirar na vida, né, Flávia? É exatamente isso. Estamos muito felizes, eu e a Lu, e eu posso falar por nós duas, porque a gente está vivendo isso dia a dia para colocar esse projeto no ar, né, para estar aqui hoje com vocês nessa estreia, justamente porque, como jornalistas, né, ela de redação muito mais do que eu também passei por redação, eu fui da Record, eu fui também de redação,
redação. Mas logo depois eu já fui empreender, né? E tocar uma empresa de comunicação, que é a Presote Comunicação, que está aí no mercado exatamente há 26 anos, porque paralelo eu estava no jornalismo de redação. A gente vê muita coisa ruim, né, Lu? Muita notícia ruim. E as notícias muito ruins, elas acabam pesando a vida do ser humano. E aí a nossa ideia, todas duas, eu digo que a gente é muito iluminadas ao ponto de pensar juntas. Hoje foi até muito engraçado, na hora que eu cheguei aqui no estúdio, não sei se vocês estão percebendo, eu tô de branco, ela tá de branco. Aí eu falei assim, o que é isso? Você já tá de branco? Eu tô de branco? Como assim? Nós não combinamos. Nós chegamos na mesma sintonia, na mesma vibração. Isso. E essa vibração é o que a gente está trazendo para os nossos sonhos, para nossas conquistas e felicidade aqui no podcast. Porque a gente viu que é muito importante a gente trazer histórias de vida, histórias reais, que são histórias que motivam, que inspiram. Isso. E o que a gente quer trazer aqui, pessoal, e eu espero que a gente consiga fazer isso, e a gente quer muito o feedback de vocês, queremos que vocês participem, entre no nosso Instagram, que é Histórias Reais, com 2 S's no final, que nos acompanhe no YouTube, nas plataformas de streaming, Deezer, Anchor, Podcast Apple e Spotify. E que tenha a liberdade de chegar pra gente, pessoal, e falar assim, olha, vamos conversar sobre o tema tal? Sugerir, né, Lu? Sugerir personagens. Né, histórias de vida. Porque a gente quer reunir, né, essas vivências para compartilhar com vocês, né? De altos e baixos da vida, né? De experiências que deram certo, né? De perrengues, de um tempo, um período que a pessoa, né, passou um sufoco, mas que deu certo, né? E de ser inspiração mesmo, Tô rindo, né? Do perrengue. Ô, gente, ela foi falar de perrengue, eu penso alto demais, eu lembrei do perrengue de hoje. E toda estreia é complicada, né? A gente fica ansioso, a gente tem que respirar fundo para ver como é que vai ser, porque tudo é novidade. Claro. E eu amo um desafio, então quando me dá um desafio, vamos embora tocar ele, porque eu acredito muito que quando você coloca um foco na vida, um desafio, e você corre atrás dele, os seus sonhos se realizam. E outra coisa, todo tempo eu acho que é de desafio. E nós somos exemplos de que todo tempo é desafio, Exatamente. Né? Eu do alto aqui dos meus 51 e você do alto dos seus... quase 50 esse ano, quase né? 50, Mas né? aí o perrengue, voltando no perrengue. Aí tem a preparação pra gente chegar aqui hoje, estar aqui com vocês, né? E aí chega, se arruma, maqueia, a pessoa resolveu vir de blusa branca. Lu, você não sabe o que aconteceu. Vou ter que te contar isso aqui e contar para todo mundo, compartilhar junto. Eu derramei, um pouco antes de sair de casa para vir aqui pro estúdio, um vidro de base na minha blusa branca. Dá uma base, né? Aí, que gruda. A blusa que eu queria vir com ela, eu não vim. Mas, graças a Deus, eu tinha uma outra branca. E coloquei. Mas foi um perrengue, né? Você imagina eu suja de base de cima e embaixo. E eu tinha escolhido uma orquídea linda, né? Maravilhosa para ficar aqui, linda no estúdio. Consegui destruir no caminho a orquídea inteira, né? Com a minha pasta no carro. Mas né? O que isso nos mostra? Que mesmo com a orquídea destruída, com a blusa toda suja, a gente não desesperou. E a gente foi focadas, né? Mudamos o plano A para o plano B e vamos embora fazer com o que tem, né? Se eu não tenho orquídea, arruma uma garrafa de café aí, vamos fazer com a garrafa de café. Claro. E qual que é a ideia disso, pessoal? É mostrar para vocês que a gente pode fazer as coisas acontecer de forma positiva, né? Porque tem muita gente que, diante de um obstáculo, a pessoa trava. Trava, né? Trava. Nossa, ou me estreia. Desiste também, ou né? até desiste. Não, caiu a base. Desmotiva, caiu a base agora, na minha roupa inteira. E aí? O humor já muda. Né? Não, deixa o humor pra lá, você modifica e vambora correr atrás dos nossos sonhos, que é o que nós estamos fazendo aqui. Né, Lu? E aí, Lu, eu acho que assim, conhecendo um pouquinho mais da Lu, né? Ela contou aí do projeto solidário que ela faz, um dos projetos, essa história nossa com jornalismo, então, o porquê dos histórias, né? Do podcast Histórias Reais. Eu queria que você também falasse o porquê de ser influencer, né? Onde que nasceu essa inspiração de ser influencer, né? Isso, na verdade, foi uma consequência, né? Porque eu estava, assim, intermediária, né? Depois dos trabalhos em redação.
E depois que eu terminei o trabalho com o site, né? Que eu tive meu site durante o ano, lucianavelino.com.br, e fazendo colaborações, né? Em sites colaborando. Aí as pessoas estavam sendo influencers, eu falei assim, você também, uai, por que não, né? Nem que seja eu mais madura, assim, por assim dizer, você também, né? E acabou que pouquinho. Você foi influencer mais pro lado da moda, né? Que tem muito a ver porque com eu o seu dia a cobri dia, muito, né? Nas redações, né? Moda, decoração. E aí, tô um pouquinho, algumas marcas me chamaram. E aí, tô sendo um pouco, Flávia. Pois é, então a influência... É mãe, né, Lu? Isso, como você, né? Teve 2, eu só tive 1. Né? E também mãe, escritora também. E, né, como você falou, ativou mais durante a pandemia, né? Hoje já estou aí com 13 livros, mas assim, um apenas autoral e os outros 12 junto com outras pessoas, com as antologias, né? E mais pro lado da poesia, né, Flávia? E quando você fez 50 anos, que eu até fui presenteada por um livro maravilhoso, né? Isso você lançou um livro, que é um livro que você conta histórias, são contos, né? São crônicas, né? São Na verdade, poesias, são poesias, né? Onde você traz a sua vida ali dentro, né? A história com a escrita, Flávia, foi assim. Eu sempre, né, como você, eu sempre trabalhei, sempre tive demandas do jornalismo para escrever sobre tudo, né? Só que as minhas coisas, né, as poesias e tal, eu sempre escrevi, mas guardei. Sempre tive aquela timidez de mostrar, né? Uma vergonha mesmo. Porque ali são sentimentos, né? São coisas íntimas. Só mostrava para amigo, uma coisa ou outra. E aí, de repente, eu falei, gente, quando que eu vou mostrar isso? Tiver 99 anos? Não é possível, né? Então, aí me deu aquela... Falei assim, não é agora. E na antologia fica mais fácil. Por quê? Você está ali com outros autores, né? Então, você mostra uma poesia junto com um grupo de outros poetas, né? E aí, foi quando eu experimentei a primeira vez. Né? Falou, e aí, não doeu muito. Eu falei, gente, então não é tão doloroso assim. Então, não consigo realizar mais um sonho, com tanta né? vergonha, assim. Então, foi uma, foi 2, até eu ter a cara de pau de lançar o meu mesmo. Eu não falo cara de pau, eu não chamo de cara de pau, eu chamo isso Por quê, Flávia? Não, eu chamo isso de evolução. Por quê? Eu tinha muita vontade. Exato. Sempre tive muita vontade. A vontade, ela é um sonho que, se a pessoa não trabalha ele, não evolui, ela vai ficar na caixinha. E você foi vendo ali, peraí, deixa eu fazer aqui primeiro com outros autores, porque é onde você se sentia mais segura. E, de repente, você percebeu que você podia escrever todas as suas histórias sozinha, né? Então, eu enxergo como evolução, né? Como o nosso podcast, né? Eu tive um podcast antes também, eu não sei se você, você acompanhou. Sim. E foi um projeto de pandemia. Então, foi assim, muito bacana. O sonho era meu, particularmente meu, né? De ter o podcast que foi feito com duas colegas. A gente chegou na pandemia completamente diferente do que está acontecendo aqui hoje, que a gente vem para o estúdio, que a gente grava aqui olhando uma no olho da outra. É muito gostoso, né? E aí, para você ver a questão do desafio dos sonhos, né? Eu estava com esse sonho para ser realizado... praticamente na semana que começou a pandemia, eu falei, gente, eu não posso morrer com esse sonho. Qual o plano A e B que eu tenho? Já que eu não posso ir para o estúdio, que a ideia era ir para o estúdio, eu vou ligar para o diretor e vou perguntar para ele, ô James, o que eu faço? O que a gente pode fazer? Ele falou assim, olha, eu acho que a gente tem tecnologia suficiente para gravar com um iPhone, um iPad, cada uma da sua casa. Vamos tentar? Vamos tentar. E aí, a princípio, a gente foi gravando, mandando, só buscando, ele era só por áudio, mas sem nos encontrar. E eu, como eu sou uma pessoa de me desafiar muito, os 5 primeiros programas me incomodaram muito. Eu queria até apagá-los. E não deixar nenhum no ar. Aí eu falei, não, eu vou deixar no ar. Isso é um defeito nosso, sabia? Buscar a perfeição, né? Perfeição. E ninguém é perfeito, né? Você tem que evoluir e ninguém é perfeito. Você pode dar o seu melhor. E buscando com que seus sonhos, as suas conquistas aconteçam e a sua felicidade venha.
Mas assim, e melhorando dia após dia. Mas o cobrar demais é complicado, né? Hoje, por exemplo, eu tenho certeza, nós vamos sair daqui dessa estreia, vamos escutar o que foi ao ar e falar assim, ai, tem que melhorar isso. Ai, tô falando nossa, demais Luciana, isso. Tô falando demais. Não, Luciana, ai, eu te cortei na hora errada. Mas é isso, e tá tudo certo. Porque a gente precisa entender que são aprendizados. A vida é um aprendizado, A vida é um aprendizado. Flávia? Se a gente for olhar para trás, o tanto de coisa que a gente faria diferente, não é, Flávia? Exatamente. E olha só para você ter ideia. Na vida pessoal, na profissional, tudo, não é? Tudo. Então, por exemplo, no 5º episódio, para você ter ideia, me incomodava tanto que eu falei assim, gente, eu sonhava com o programa olhando uma no olho da outra. Olha. E aí eu falei, tem que ter um jeito. Se a gente está fazendo reunião pelo Zoom, tem que ter um jeito de fazer essa coisa acontecer pelo Zoom. Aí eu liguei no dia seguinte e falei, ajuda aqui, você acha que pode? Vamos fazer, eu tenho a ideia. Aí, com a parte tecnológica, a gente conseguiu olhar uma no olho virtualmente. Já mudou toda a dinâmica daquele programa. E isso nos traz o quê? Nos traz na experiência, me ajuda aí, traz pra gente essa vivência que você teve, né? É a vivência, na verdade, é uma experiência que você vê que você pode fazer as adaptações. Uma expertise, né? Isso. Entendi. Isso. Então, assim... E hoje você está aqui, numa outra configuração, né? Num outro momento. Que não deixei o sonho morrer. Isso. Ele morreu por um tempo. Uma conquista, né? É uma conquista. Então, a ideia do Histórias Reais está estreando hoje comigo e com a Lu. E a gente se apresentar aqui, né? E aos pouquinhos os episódios vocês vão estar conhecendo mais, né? De quem é a Flávia, de quem é a Lu. Mas é mostrar para vocês que a gente pode fazer sempre a diferença pra gente e pro outro, né, Lu? Você tem uma história maravilhosa que, assim, eu acompanhei e que me encanta muito, que foi a perda do seu marido, né? E aí, a perda do seu marido, que você, na verdade, já estava em processo de separação, né? E ele teve um câncer. Veio a falecer. Durante a separação, né? Durante a separação, né? A gente já estava em processo de separação. E aí, ele apareceu com câncer e eu fui cuidar dele, né? E aí, quando apareceu o câncer, em 2 meses ele faleceu, né? E aí, ao invés de eu ser divorciada, eu acabei ficando viúva, né? Pois é, mas olha bem, você foi aquela mulher guerreira que continuou ali do lado dele o tempo inteiro e que não deixou seus sonhos, né, morrer. Logo depois você foi ajeitando a sua vida, né, Lu, e conseguindo se recolocar, né? Não é fácil, né? Não, a vida tem essas surpresas, né? E a gente tem que estar pronta, né, por mais que a gente idealize a vida, não, vou fazer isso, com 20 anos eu quero sim, 30, 40, não é nada disso, né? Às vezes, sim, mas às vezes não. Às vezes a vida bagunça e a gente tem que estar pronta, querendo ou não, aos trancos e barrancos para fazer as adaptações, né? E em todas as áreas, né? Todas as áreas. Pessoal, com os filhos, com o marido, com o namorado, né? Com certeza. Eu lembro, por exemplo, quando eu me formei em jornalismo, né? Que eu formei em comunicação social, habilitação jornalismo. O meu sonho na faculdade era fazer TV. Era fazer, eu quero televisão, eu quero apresentação. Começou, né? Eu fui pra também, televisão. Sabia? Minha primeira experiência foi TV. Foi a primeira TV a cabo de Belo Horizonte. CBH. Foi a primeira TV. Canal 25. Eu era pauteira, eu era produtora da Romina. Que foi casada com o dono da TV. Tinha o Tuti Maravilha, trabalhava lá. Um monte de gente das antigas era lá. Então, lá eu era pauteira, eu era produtora de TV e apresentadora. A gente fazia pouco de tudo. Às vezes você fazia a pauta, na hora que você pegava a pauta, você estava apresentando na rua, a sua própria pauta que você fez. Mas era assim, foi uma escola, né? Foi uma escola, então. Mas assim, foi bem bacana. Mas depois eu vi que eu gostava, era do impresso, de jornalismo impresso. Era pressão, muita pressão, né? Tudo é pressão no jornalismo, mas ali era, não sei. Você não acostumou com a pressão até hoje, 26 anos? Aí eu te pressionei aqui antes da estreia aqui. Mas é diferente. o impresso tem aquela coisa que é só você e você ali, né? Aqui tem a Flávia, vamos? Mas era uma pressão diferente, né? No impresso, né?
Tem, né? A gente era peão ali, né? No impresso, mas era diferente. Inclusive foi tudo bom, chama né? rádio escuta, né? Eu ficava no final de semana, escuta. eu ficava na rádio escuta, nas cidades. E polícia, Você sabe que eu passei no tempo também, né? Na prova do tempo. É? Então não sabia, né? Pois é. A gente foi quase colega, então. Exatamente, porque tá batendo, né, o período, né? O período é mais ou menos o mesmo. Você não quis? Não, aí que tá, eu não quis. Porque eu tinha passado por televisão, um estágio, aí eu fui contratada, aí eu continuei na televisão já formada um tempo, e paralelo à televisão, eu arrumei um esquema de assessoria de imprensa e peguei meu primeiro cliente, que foi o Colégio Pio XII, que eu agradeço imensamente a irmã Marli, que era fora da curva, tá viva até hoje, até almocei com ela outro dia, uma gracinha. E irmã Marli, diretora do colégio, ela tinha uma gráfica lá dentro do colégio e ela me deu a liberdade, carta branca, para fazer a comunicação lá dentro. Então, fazia assessoria de imprensa, eu fazia o jornal do colégio e aí começou a minha carreira na assessoria de imprensa. E eu percebi que eu estando empreendendo, eu tinha mais liberdade de horário, porque eu queria casar, eu queria ter minha vida, né, fora jornalismo, eu estava planejando depois ter filhos, eu não queria trabalhar sábado, domingo e feriado. Nossa, porque eu mais trabalhei na vida, sábado, domingo e redação feriado. Tinha que escolher, né, Natal, Ano Novo, né, Semana Santa, Carnaval, sempre era uma escolha, assim, né? Exatamente, mas aí que você tinha essas coisas, né? Eu sempre tive, Lu, a percepção do foco e para onde eu queria ir. Eu sempre soube para onde eu quero ir, né? É lógico que a vida muda algumas coisas. Lá atrás, na faculdade, eu queria televisão, linha de frente, apresentação. Eu fiz televisão, né? Mas a linha de frente, apresentação e ser repórter de rua há muito tempo, eu não fui. Eu fiz algumas participações. Depois... que eu fui que a vida foi me levando para a área empresarial e eu vi que eu tenho sangue empreendedor, eu falei, poxa, né, é isso aqui que eu quero. Aí eu amei fazer comunicação, eu montei minha empresa, a Presótica Comunicação, que está há 26 anos no mercado. Nossa, tirar o chapéu, viu? E que é uma empresa que está de norte a sul do país, atendendo clientes em vários segmentos, começando com assessoria de imprensa, assessoria de imprensa RP, produção de conteúdo jornalístico, TV corporativa e gestão de crise, que hoje eu sou... Nossa, né, pois você sabe, né? Você é uma referência nessa parte, né? Gestão de imagem, né? E reputação, né? Você é muito procurada para isso, né? Muito. E é muito específico, né, Flávia? É muito específico. E não tem faculdade de comunicação para isso. O jornalismo não te dá isso. Fala assim, ó, existe crise. E você chegou nisso, assim, como? Tenho curiosidade. Eu sou daquela que eu amo resolver um conflito. Eu adoro resolver um conflito. E o desafio é comigo mesmo. Então, os clientes de assessoria de imprensa, alguns vivenciavam conflitos. Né? Porque são empresas. As empresas dão sinais de crise. As grandes empresas. Aí foi assim, durante o começo da minha carreira, eu comecei a perceber, comecei a estudar gestão de crise. Eu falei, poxa, esse tema é legal. E aí eu comecei a fazer contato com advogados. Advogados hoje trazem os clientes para a empresa. Por quê? Porque as crises acontecem muito no âmbito ali da advocacia. E eles vão precisar, na hora que estoura a imagem, a reputação da empresa, de algum profissional da nossa área. Entendi. E eu percebi que não tinha muita gente fazendo isso. Eu falei, é uma forma de fazer diferente dentro da comunicação. Então, eu corri atrás, né? Com um diferencial, né? Com diferencial. E eu falo o seguinte, quanto mais pepino vier, mais eu gosto de resolver o problema. Agora, Flávia, uma coisa que eu acho interessante em você, da sua personalidade, eu acho que eu já te falei isso, claro, o que me atraiu também é que você passa essa ideia, né, de profissionalismo e tudo, mas você é uma pessoa leve, você é uma pessoa divertida, você tem alto astral, sabe? Você é muito divertida, você é leve, entendeu? Porque aquela coisa, sabe, do profissional, ser aquela coisa muito estática, muito séria e tudo, isso eu acho, sabe, que eu não sou nada burocrática, deu pra perceber. Total. Né? Essa coisa muito certinho, eu tenho um pouco de dificuldade, você já viu, né? Você sabe onde que você tá entrando, né? Total, né? Né, Flávia? Então, e esse lado seu, irreverente, tudo, eu me identifiquei total.
Então, aí que você me conquistou. São dois estilos completamente diferentes, né, Lu? Apesar da gente ter a mesma essência. Que é a essência de pessoas do bem, que é a essência de pessoas que quer o bem para todo mundo, que tá sempre feliz, que você também é uma pessoa feliz, que tá sempre buscando a felicidade, o sorriso no rosto, buscando projetos que vão ser bons para o nosso crescimento profissional, espiritual. Então, assim, eu tenho isso muito comigo. Mas, realmente, esse ponto que você colocou aí, quem é a Flávia fora do ambiente de trabalho ou no ambiente de trabalho, né? No ambiente de trabalho, eu sei ser séria, mas também quando eu tenho que brincar... Tem uma brechinha, Tem a brechinha, eu também sei brincar, né? E no dia a dia, eu sou uma pessoa que eu sou de bom humor. Eu acho que a vida tem que ser leve. A vida não tem que ser pesada. Você não vai me ver acordando de manhã de cara fechada nunca. A gente já tem as coisas, né, difíceis, né? Já tem as obrigações, já tem as coisas que, querendo ou não, já acontecem, né? E os sonhos, né? Quando a gente fala de sonhos, que é o tema aqui hoje do nosso programa também, sonhos, conquistas e felicidade, eu falo o seguinte, para as coisas acontecer, não sei se você concorda comigo, a gente precisa ter planejamento, precisa ter foco. Quando eu tinha 17 anos de idade, vou abrir um parênteses aqui, vou contar essa história. Eu tinha 17 anos de idade, eu ia pra balada com as amigas. Isso eu sei, eu lembro você contando. Você lembra, mas... né, não, eu lembro você contando. Contando, né? Então vou contar pro pessoal aqui, que eu acho que é bacana, porque às vezes desperta no outro que tá nos escutando, que como que ele pode fazer diferente, né? Pra depois não reclamar lá na frente. Então, eu ia pra balada com as amigas, e os carinhas chegavam pra me paquerar, e eu tinha 3 perguntas pra fazer pros carinhas. Você quer saber qual? Tá curiosa, não? Quais são? Eu lembro. Isso eu já lembro você contando, sem contar pra você. 3 perguntas. Aí o pessoal falou, Flávia, o cara tá te paquerando, você não pergunta o nome do cara? Não. Sabe por quê? Porque tinha 3 coisas que eu queria saber antes do nome dele. Antes de ele chegar perto de mim. Primeira coisa, você fuma? Aí você fala, fuma? Cigarro, você fuma? Eu fumo. Meu filho, você tá vendo a rua? Atravessa a rua ali, pula pro lado de lá, porque eu não quero nem começar a conversa. Porque se o carinha era gato, bonito, bom papo, mas fumante, eu não ia beijar ninguém que fumasse. E nunca beijei um cara que fuma. Sério, são escolhas na vida e eu já sabia disso. Aí você fala, e a segunda pergunta? Eu falava, o que você fazia pro cara se ele falasse que não fumasse? Que não fumava. Passou para a segunda. Passou na primeira, né? Na primeira etapa, vamos para a segunda etapa. Você tem filhos? Uai, como assim, Flávia? Gente, eu tinha 17 anos de idade. Hoje, com quase 50, se meu casamento, que tem 21 anos de casado, mas que vai durar eterno, se Deus quiser, vier acabar por algum motivo... Se eu cair na pista aí pra paquerar de novo, eu vou ter que arrumar, talvez, alguém que tenha filhos. Porque vai ser quase inevitável, quase né? inevitável, nessa fase da minha vida. Mas aos 17 anos de idade, eu podia, sim, escolher. Eu não queria um cara do meu lado com filhos. Entendeu? E às vezes era um adolescente que a menina engravidou. E aí eu não quero isso pra mim. Eu não quero trazer... Você já riscava? Já ia ser arriscava. Assim, Já riscava, tchau. Não, eu mandava embora mesmo. Eu era mal educada mesmo. Deixa eu te falar, tá vendo a rua ali? Aí eles me falaram, você tá mandando o moço embora? Tô. Uai, mas você tá sabendo... Uai, eu não quero... Não, depois eu penso ser amigo. Aqui é boate, minha filha. Boate, o povo tá vindo pra paquerar. E a terceira, Flávia, qual que era? Essa eu acho que era meio doida mesmo. Eu nunca gostei de bebedeira, de barzinho, de cerveja. Eu sempre fui mais do vinho e tal, né? Daquela coisa mais romântica. E você gosta de beber todo final de semana no sábado, boteco com os amigos? Aí, essa resposta era meio complicada, né? De ter. Mas por que eu trago isso aqui? Porque eu já fazia isso lá atrás. E isso me direcionou muitas coisas. Eu casei com o meu marido, que a gente tem 21 anos de casado, que não fuma, que gosta de malhar, como eu gosto, que não tinha filhos, os filhos são só nossos, que inclusive quando teve os 2, ele queria o terceiro, aí tem a história lá do contrato que eu falei, meu filho, o terceiro aqui, depois a gente conversa. Mas isso eu contei em outro episódio. Vocês vão ficar curiosos aí, qual que foi esse contrato, né? E aí eu falei, não, então vamos ter... Então você nunca foi assim de ser, de levar por muita paixão e tudo, você já ia direto nessa listinha? Na listinha. E meu pai, sempre muito sábio, ele me dizia o seguinte, o amor, minha filha...
A paixão é administrável. E eu guardei isso. É administrável, Lô. É administrável, você administra o seu sentimento, sim. Você pode cair naquela onda de amar, meu pai nunca de falou paixão. isso pra mim, tá vendo? Meu pai falou, e meu pai falou mais ainda. Minha filha, risco foi feito para correr, decisão para ser tomada. Eu amo essa frase e deixo ela registrada aqui, de Geraldo Magela Ivo. Isso para mim foi um aprendizado enorme, porque você corre o risco, toma a decisão e você vai correr o risco. E a paixão, o amor, os sonhos, as conquistas, elas passam por planejamento, por foco. A paixão também? Eu acho que sim. Porque vou te dizer o seguinte. Eu, Flávia, é uma percepção minha. Eu não sei o que você pensa, não sei o que o outro pensa. Mas aí também o julgamento é do outro, né? Eu também não tô nem aí pro julgamento do outro. Isso é ótimo. Eu sei. Eu também nessa fase da vida fase da também. Vida, o que você vai me julgar aqui. Isso nós temos em comum. Se eu falei besteira aqui, pelo amor de Deus, né? Exatamente. Se a gente tiver, né? Exatamente. E tô achando até que o mundo tá chato demais com esse tanto de coisa mimimi e tudo, sabe? Eu acho que as pessoas têm que cuidar mais da vida delas. E fazer as coisas. Porque fica todo mundo policiando, todo mundo tomando conta e não faz nada. Exatamente. Não, as pessoas ao invés de fazerem, estão só prestando atenção no que o outro faz. Isso. Não, isso que eu fico prestando atenção. Pois é. E aí, Lu, eu vejo da seguinte forma, que as pessoas ficam só criticando e não vai para ação. E quando você vai para ação... Só critica, só recebe crítica. Mas tudo enfim, bem, as críticas, elas são nós construtivas. Nós estamos, assim... já passamos dessa fase. Já passamos dessa Graças fase. a Deus. Lógico que a crítica construtiva, ela é excelente. E as pessoas têm que criticar, sim. Mas aquilo já vai... Não, isso que eu quero falar. Isso já não vai doer tanto na gente... Como talvez no passado não pode. Não doía pra mim. Eu acho que eu sofria um pouco com crítica. Aí que tá nessa coisa. Voltar até te cortando um pouquinho. Talvez eu já fui mais preocupada com o que os outros pudessem achar e de querer agradar mais as pessoas. Você nunca quis agradar muitas pessoas, não? Eu agrado eu primeiro. Não, mas primeiro no passado... Você nunca, quando você era mais nova, você nunca preocupou tanto em agradar, não? Agradar, sim, né? Com a pessoa que você está ali. Não a pessoa. Junto, não, assim, amigos, no geral. Geral? Não, porque meu pai me deu outro ensinamento. E seu pai, vou te contar. Meu pai sabe, na vida inteira, do dia que você nasce até o dia que você morre, você conta nos dedos as pessoas que realmente são verdadeiras e são seus amigos. Não enche uma mão. E é verdade. Não, isso a vida tem ciclos. Certeza. Tem pessoas que entram, que desaparecem da sua vida, que fazem que tem um momento muito feliz ali naquele período da sua vida, mas depois ela desaparece. Ela nunca mais nem é lembrada. Mas, no geral, a gente, quando é mais nova, a gente tem uma necessidade de talvez, aprovação. Nem é de querer agradar, a gente tem essa necessidade. Não sei. Eu sempre tive minha autoestima lá em cima também. Minha autoestima é um pouquinho alta, eu sou leonina, né? Dá pra perceber. Eu não sei se leonina. Não, mas eu acho isso bom, não tô gozando não. Tô achando que é bom isso. Eu acho isso bom. Eu lido bem com isso, eu acho isso entendeu? bom, eu acho que todo mundo tem que ter. Tô achando que é ruim essa coisa de querer agradar. Que eu já fui no passado prisioneira um pouco. Pode agradar, não é prisioneira, mas eu já tive talvez uma disfunção disso, entendeu? Porque é ruim, que às vezes você faz coisa, não é mais em função do outro. Você tá entendendo o que eu tô falando? Às vezes você faz uma coisa te desagradando para agradar. Olha que coisa ruim, não é? Mas eu estou falando que, ó, que bom, eu já me livrei disso. Com a idade. Eu acho que os ensinamentos do meu pai me ajudaram muito a ser mais forte, né? Então, desde novinha, eu acho que é uma característica que já me colocou num patamar diferente. Que menina de 17 anos... Nossa, teria essa postura. Há quantos anos atrás, né? Hoje elas podem estar até mais diferentes. Quer dizer, para 50 você já tem bons 30, né? Exatamente. Que você convive. Chegava na boate e fazia... É bem isso. Mas isso, essa é a Flávia. Acho que essa é a Lu, né? A gente tem muita coisa para contar aqui.
Tá lembrando de mais alguma coisa? Eu tô lembrando de falar dos seus hobbies, que na pandemia eu tô acompanhando você aí por esse amor à moto. Vou ter que contar isso hoje? E uma coisa que eu fico lá me deliciando nos seus posts de fim de semana. Conta aí, como é que foi? Ô, gente, pandemia, ela veio pra desembolar muita coisa que estava guardada debaixo do tapete, né? Uhum. Meu pai foi motociclista quando eu era criança, eu andava na garupa dele. O mais bacana é que minha mãe nunca gostou de moto, nunca subiu em uma moto, mas nunca proibiu. Mãe inteligente, Você acredita? Né? O quê? Você gosta, mas nunca proibiu o seu filho, é isso? Eu nunca andei de moto na vida. Você nunca andou? Não. Nunca tive curiosidade. Nunca teve curiosidade, nunca teve pai, nem namorado, ninguém que andasse ao seu redor. Sou sua mãe, praticamente, e né? nem vontade, nem hoje tem também. Nunca passou na cabeça. Que é aquele ventinho, que é a liberdade. Eu já ando de bicicleta. Então, imagina a bicicleta motorizada. Olha a comparação. Mas conta, mas Flávia. A bicicleta, mas conta. Quando você imprime o radical, aí o seu pai, você já tinha influência do seu pai. Isso. Meu pai já andava de moto, era motociclista, e a gente andava, quando criança, morava no interior, na garupa dele. Tá bom? Tudo certo ali. E minha mãe nunca proibia. Não sei, sorte, às vezes a sorte você cava ela também. Eu tive namorados que eram moto. Então, de vez em quando, andava na garupa de um, depois de outro. Quando eu casei, meu marido começou com moto também. E aí, ao começar com moto, eu andava na garupa dele. Eu andei cerca de 20 anos na garupa do Fabrício. Até o dia que foi me dando vontade de tirar carteira. Mas estava acomodada. Comodismo. Comodismo, porque é muito fácil você sentar ali e não partir para aquela ação de tirar uma carteira. Até uma viagem que eu fiz com ele na pandemia, no carnaval, a gente saiu de Belo Horizonte, atrás do sol. Ele falou assim, coloca aí as coisas no bagageiro da moto, vamos atrás do sol. Eu olhei no Google, olhei no Climatempo, falei, não, o sol tá longe, hein, amor? Ele falou, mas põe aí. Eu falei, mas pra onde? Coloca a roupa aí. Hoje é sexta, a gente volta domingo. Ok, subi na moto e fomos. Vamos andando. Eu fui descobrir que eu ia pra praia quando chegou em Realeza, que fica na divisa ali do Espírito Santo com Minas Gerais. Chegamos em Realeza, paramos para tomar um café. Eu falei, Fabrício, pra onde nós vamos? Aí ele virou e falou assim, você escolhe, Bahia ou Espírito Santo? Nossa. Vamos para o Espírito Santo, que tá mais perto. Vamos para o Espírito Santo, tá mais perto. Andamos, fomos para o Espírito Santo. Na volta, deu umas... Isso foi ficar quantos dias? 3 dias. E a bagagem, as roupas, os looks? Isso não tem look, né? Andar de moto, você tem look de moto, né? Você coloca umas pecinhas ali, um biquíni, uma canga, um shortinho, tava calor. Um chinelo e tá tudo de boa, né? Não cabe muita coisa. Você tem um baú grande, a moto é grande. Mas, enfim. Na volta, isso aí dá um podcast à parte. Trazendo até, às vezes, uma consultora de imagem, né? Para nos ajudar nisso, né? Preocupação da Lu. Aí, voltando, na volta, ele deu umas aceleradas. Eu, com muito tempo para pensar, falei, gente, vou tirar carteira de moto, tô querendo um hobby de pandemia. Aí, ele deu umas aceleradas e eu falei com ele, dá uma diminuída. Não tô bem hoje aqui atrás com essas aceleradas. Você tá doida? Tá de TPM? Mas isso, quantos quilômetros que ia ser a viagem? Lu, passou uns 160, 170 algumas horas. Pois é, mas quanto tempo que ia ser a viagem? Essa viagem, assim, o dia todo viajando. Nossa. O dia todo, ele iria a Belo Horizonte. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, será que vai ser legal eu chegar em Belo Horizonte? Decidi, em cima da moto, que eu ia ter minha carteira. Aí, cheguei aqui no domingo. Na segunda-feira, eu me inscrevi na motoescola. Já fui passando em tudo, Não contei nada lá em casa, não. Saí com um capacetinho, meus meninos olhavam, mas onde você vai? Mas eles viam, né? Viram, capacete. Vou ali fazer, né, uma motoescola. Então, vai... Aí foi a hora que eles descobriram, né? E isso eu já estava quase já chegando no dia de fazer o exame. Tomei bomba na primeira vez. Mas eu acho tão perigoso, Flávio, moto. É perigoso você ficar aqui agora também, seu coração parar e você morrer. Entendeu? É perigoso pular de
de paraquedas. Ah, mas eu não vou pular andar de paraquedas. Eu acho que tudo na vida são escolhas, de novo. A vontade de viver, a vontade de fazer coisa diferente. A conquista, o sonho, né? O sonho de algo diferente. E aí eu lembro adrenalina, né? Você gosta da adrenalina. E eu lembro que meu marido falou assim, até quando os meninos falaram, deixa ela. Uma coisa é tirar a carteira. Outra coisa é comprar a moto. Outra coisa é subir na moto, ter coragem de pegar a estrada. Outra coisa é entrar no trânsito doido de Belo Horizonte. Lógico, eu sabia o que eu queria com a minha moto, que era só final de semana. Mas eu tirei a carteira, eu já sabia a moto que eu queria. Você foi rápida para tirar? Eu tirei da terceira vez. Aí depois para tirar de carro? Primeira. Foi? A de moto é bem mais complicada, bem mais difícil, na minha opinião. E aí eu tirei e comprei a moto. A moto que eu quis. Não foi a que ninguém escolheu para mim. Aí ele me deu algumas dicas. Falei, não, já escolhi, já sei a moto, já sei a marca, já entrei na lista de espera, tô lá esperando. Aí no dia de tirar a moto, a concessionária me ajudou a tirar, porque realmente é um desafio grande. E me colocou ali no Belvedere, ele foi pilotando minha moto, me colocou na garupa e falou, agora você anda. Não. Porque na autoescola você aprende a passar, você só anda de primeira. Você não passa nem a segunda. É mesmo? Você só anda de primeira dentro de um... Aquele circuito, já mais nada. Mais nada. Então, agora você anda. Aí fui andando, eu esqueci da vida. Aí eu vi que aquilo ali era felicidade. Eu vi que meu sonho tinha sido realizado. Eu falei, agora que eu vou andar é muito. E eu tô na estrada. E já tem quanto tempo? 1 ano. Em 1 ano que eu já viajo com as Big Trail no meio delas. E aí, Big Trail são as grandonas, né? Mas porque aí a minha é menor e eu entro no meio. Aí está se realizando. Realizando. Ô, Lu, mas aqui, eu acho que tem muita coisa pra gente contar e nosso tempo tá chegando ao final. Será que tem quanto tempo? Eu já tô perdida. Eu acho que assim, tá rendendo tanto, tá tão gostoso, mas infelizmente nós vamos ter que encerrar. Ah, não. Não. Você quer deixar algum recadinho aí? Nós temos que deixar uns recadinhos aí, né? Você sabe que eu queria tanto ler uma poesia. Uai, vamos ler. Não sei se você vai. Você concorda? Com certeza, eu concordo, eu tenho certeza que quem vai nos escutar... Olha o que eu abri, você não acredita, é Cânticos, o nome do livro, Cecília Meirelles, e abri ao acaso, pode ler? Só falta dizer que a poesia é sobre sonhos. Não faça de ti um sonho a realizar, olha que lindo. Uau. Vai, sem caminho marcado. Tu és o de todos os caminhos. Sê apenas uma presença, invisível presença silenciosa. Todas as coisas esperam a luz, sem dizerem que a esperam, sem saberem que existe. Todas as coisas esperarão por ti, sem te falares, sem lhes falarem. Uau, arrepiei. Tem tudo a ver com o nosso projeto. E eu abri o reais, acaso. O acaso, o sonho, os projetos, a felicidade e a conquista. Maravilhoso. E esse livro eu ganhei quando eu fazia estágio na UNAMIB, União Nacional dos Acionistas Minoritários do Banco do Brasil, pelo meu editor-chefe, o Jacinto Eduardo. Maravilhoso. Olha, é isso aí. 94 que eu ganhei esse livro. E tem o oráculo também, né, do pão, que você queria contar o que é, né, que tem a ver com essa energia nossa aqui hoje dos sonhos, Esse é o oráculo do pão. Conta pro pessoal o que é isso, né? Acho que é legal, né? Nem todo mundo conhece o oráculo do pão. Então, vamos falar do oráculo do pão. Foi a Magui que fez, são cartas, e cada carta fala de um sentimento, né? Uma coisa. Então, você vai tirar a carta e vai ler. Não, você que vai ler, né? Já que eu li a poesia. Então, eu vou tirar. Então, vamos lá. Eu tiro aliás, eu tiro e você lê. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Então, vamos ler. Vamos pegar aqui uma coisa assim, bem bacana. Gente, ela é mística. Ela tem que fechar os olhinhos. Olha lá. Fecha os olhinhos. Então, vamos lá. Opa, vamos lá, gente. Finalizando o programa com uma mensagem aí, não é isso, Lu? Do oráculo do pão. Vamos ver. União, Lu. Não. Pega aqui na minha União. Mão. Gente, aqui, olha para todo mundo lá. União. Olha aqui, gente. União. Que saiu pra gente aqui. Isso mostra que a gente tá na mesma sintonia,
que Histórias Reais vai ser um sucesso, já é um sucesso, nasceu sucesso, nós vamos longe. Assim embaixo como em cima, assim na terra como no céu, a imagem e semelhança de Deus. Somos todos irmãos. Compreender no nível mais profundo o significado destes ensinamentos permite a união completa e perfeita com o todo, a conexão com o universo e a liberação de preconceitos. Maravilhoso. Nossa! Maravilhoso, olha. Essa Lu, foi a carta. Essa foi a carta. Essa foi a carta da nossa estreia. União. E da mensagem que a gente tem que deixar para todo mundo que vai nos assistir. Você viu Sem Preconceitos aí? Gostei demais. Sem o mimimi, aberto, né? E transformar a história em inspiração para todo mundo. Que é o que o podcast Histórias Reais tem como propósito. Então, é só agradecimento. Seguir no Instagram, Histórias Reais, com 2 S's no final. E YouTube... Histórias Reais, também com 2 S's. E antes, para a gente já ir finalizando aqui, agradecer os patrocinadores, nossos apoiadores, que é a Presode Comunicação, que é uma agência de comunicação corporativa com 26 anos de mercado. Só entrar lá no site www.presodecomunicação.com.br, que vocês vão ter mais informações dos nossos serviços. E... Lu, com você. Isso, a Droganorte, que é uma farmácia que está no mercado há mais de 50 anos, né? E o lema dela são preços competitivos e ela está em Belo Horizonte e em Contagem. Isso aí. É isso aí. Até a próxima edição. Beijo um beijo pra todo mundo. No coração de todos.